Fala galera, estamos indo agora para o sétimo episódio da nossa série de lives Construtores à Nova Geração. E hoje a gente vai falar com um camarada que saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para o Mato Grosso, está implementando o sistema construtivo lá. Aí Aí, sim. Joel, eita, chegamos então. Tá, chegamos de soco. Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo e tu? Como é que tá aí? Tudo jóia. Legal pra caramba. Aqui tá um calor bárbaro. E aí? Cara, aqui um frio, e vou te dizer, cara, deve estar há 7 dias chovendo já direto, cara. Desde quinta-feira passada, quarta, quinta-feira passada. Pá, trancou Que tudo, cara, bárbaro. tudo. Aham. E aí, meu, e tu, tá tudo tranquilo aí, tudo certo? Pois é, estamos aqui, cara. Estamos pegando esse projeto aí pra tocar. A gente tá bem confiante aí com as perspectivas, né, que a gente tem pro mercado. Acho que é interessante. Cara, tu tá em Juína, né? Exato. E Juína é que região do Mato Grosso, só pra gente se localizar aí? Juína é extremo norte do Mato Grosso. Fica a divisa com Rondônia, já. Fica dentro do bioma Caraca, amazônico. meu. Pra te ter Não, uma ideia, e é tipo, são e é uma 730 região. quilômetros de Cuiabá. Bah, cara, tu vê só. Cara, como é que tu chegou aí, que eu mal te pergunte, qual foi tua inter-relação com a cidade? Porque tu até então tava no Rio Grande do Sul. Conta aí um pouco dessa tua trajetória aí pra gente entender como é que tu foi parar no Mato Grosso, cara. Tu é gaúcho? Não, cara, na realidade eu sou nascido do Paraná. Minha família veio pra cá, pro Mato Grosso, em 88, por aí. Eu morei aqui até os meus 18 anos e depois fui pro Rio Grande do Sul. Acabei indo pra Bagé. Foi com a ideia de só estudar, né? E fiquei 15 anos em Bagé. Bah, e E tu agora, estudou na Unipampa, então? não, eu estudei na Urcamp. Eu fui pra Ah, federalização da cara, Urcamp, na época. sério, cara? Mas, mas é uma história um pouco triste, mas não vamos nem tocar no assunto. Não, tranquilo. E aí depois tu acabou te estabelecendo em Bagé. Isso. Eu cheguei em Bagé, eu cursei primeiro administração de empresas e acabei entrando no mercado imobiliário através de um estágio. E trabalhei aí numa imobiliária de Bagé, JW Imobiliária, e depois fiquei durante 7 anos no mercado imobiliário. Durante esse período aí me surgiu a possibilidade de fazer engenharia civil e entrei para engenharia civil. Pá, que show. E aí tu iniciou essa tua experiência na construção na cidade de Bagé também. Na cidade de Bagé. Inicialmente dentro do mercado imobiliário, mas não diretamente com a construção em si, sabe? Sim. Ah, Eu lembro que tu me comentou ali que tu chegou a participar da construção lá da usina. exato. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar ali com os chineses, né? Trabalhei para a empresa que foi a EPCista da obra, que veio da China com um projeto e tocou a obra ali, a UTI Pampa Sul. Eu trabalhei 3 anos ali na obra. Peguei desde o primeiro layer da estrutura metálica até o fechamento da obra, praticamente. E ali que foi o teu primeiro contato com a construção a seco, com sistemas de construção industrializados, ou tu já tinha contato antes, tu já conhecia o sistema? Na realidade, a primeira interação que eu tive com a construção a seco foi lá por 2009, 2010, que eu comecei a acompanhar um pouco da história da Tec Verde, que começou com o reframe, e ali comecei a ter esse interesse pelo sistema. Esse interesse foi aumentando depois que eu entrei na faculdade e comecei a fazer cadeira de concreto, comecei a aprender um pouco mais sobre alvenaria, aí o interesse foi maior ainda, né? Eu comecei a investir nesse conhecimento justamente ali por 2017, 2018, que eu comecei a tentar procurar empresas que já trabalhavam com esse tipo de método construtivo e
2018 eu fui a primeira vez a São Paulo para entender um pouco mais como é que funciona esse ciclo de startups e soluções inovadoras e tal. E de lá para cá não parei mais. Em 2019 eu fui 5 vezes a São Paulo. Pá, caraca, meu. Mas e com a ideia de... Tá, aí tu saiu aqui de Bagé, te mudou para o Mato Grosso, certo? Não, eu vim para o Mato Grosso agora. Terminou a obra no final do ano passado, ali por outubro, novembro do ano passado. Eu vim para cá para tirar férias aqui. Eu fiquei 15 anos sem vir, sem ficar um período bom aqui, né? Então eu falei, vou tirar aproveitar essa janela de oportunidade aí para ficar um pouco com a minha família, né? E veio o Covid, acabei ficando um pouco mais aqui e surgiu a oportunidade da gente tocar esse projeto aqui, né? Tentar criar, dar corpo para essa solução do mercado da construção civil. E a tua ideia agora, a tua ideia é implementar o sistema nessa região aí, especificamente? Exato. Ou a tua ideia é ir para algum outro estado, para alguma outra cidade? Me explica um pouco mais desse teu projeto aí, como é que se iniciou, o que te levou a isso, né? Eu já entendi que já tinha tido contato com sistemas de construção a seco, mas o que te motivou, cara, a desenvolver uma solução dessas, a entrar e a empreender principalmente, né? Porque o empreendedor hoje ele enfrenta o desafio de não só da inovação, mas também de levantar um negócio, né? Então, cara, eu queria entender um pouco mais a respeito desse teu projeto e em que etapa ele tá, né? O que tu tá desenvolvendo aí, cara? Explica pra gente. Esse meu ciclo de busca lá em São Paulo foi tentar entender como é que quem já fez e deu certo cria soluções inovadoras. E nesse meio tempo, eu entendi que o método construtivo, o Light Steel Frame, ele vem como meio para a proposta de valor que eu entendo que seja o negócio em si. E quando eu vim para cá, eu não tinha ideia de que aqui em Juína tinha já pessoas insatisfeitas com a atual construção. A gente sabe que tem, muita gente tem, né? Mas não sabia que tinha gente já avançada nesse sistema, já tem cases aqui de construção mais industrializada e modular. E acabou que houve aí uma sinergia e a gente está num estágio agora bem embrionário ainda, sabe? A gente já encontrou, se a gente for fazer um timeline aí com o Design Thinking, a gente já encontrou o problema, a gente já teve a ideação ali, nós já temos as ideias, o brainstorming já aconteceu, e a partir de agora é a questão de achar o nicho de mercado e, de fato, implementar aí o protótipo, né, a solução, e colocar no mercado, né? Sim. E vocês então, na verdade, tu está na etapa agora de desenvolvimento, né, de criação de uma marca / empresa, vamos dizer assim, né? Exato. Tu tá acompanhando agora o nascimento de uma startup. Esse é o estágio que nós estamos aqui. Que show. E vocês já desenvolveram marca, nome? Como é que está esse estágio dessa parte mais visual da empresa? Se você tem já identidade visual, se não tem? Qual está sendo a tua maior dificuldade? Assim, o que tu está encontrando nesse teu trajeto de empreendedorismo? O que tu está encontrando assim de maior dificuldade, de maior desafio que tu acha que está te exigindo mais energia, que tu está tendo que buscar mais e mais conhecimento ou alternativas para driblar isso? Eu acredito que a dificuldade ainda não iniciou, né? Como a gente está numa fase bem embrionária ainda, nós não tivemos ainda um grande desafio. Nós não temos ainda um posicionamento de marca, não tem nada, nenhum estudo nesse sentido ainda, né? O foco inicial agora é focar na solução, tentar entregar aí uma proposta de valor, se ficar bom nisso, para depois trabalhar para depois entrar com essa parte visual e de fato se posicionar no mercado, né? Cara, porque... Vai lá, isso pode concluir teu raciocínio aí, me desculpa.
Não, agora até me esqueci para onde é que eu estava indo. Pode. Mas, tipo assim, ó, porque, cara, eu não gosto de falar a palavra remota, porque eu não acho que seja uma região remota, tá? Mas, querendo ou não, quem tá aqui desse lado tem pouco contato com o meio oeste do Brasil, né? Com essa. Vamos dizer que a partir esse centro-oeste brasileiro, querendo ou não, a gente está um pouco desconectado, né? E nem é por uma questão geográfica mesmo, eu acredito, né? Então a gente tem pouco conhecimento do que acontece aí, do tamanho das cidades. Eu já vi falar que Mato Grosso é um estado extremamente desenvolvido, né? Apesar de ter uma densidade populacional baixa e tal, tem cidades com extremo desenvolvimento, com muita tecnologia, enfim. Cara, mas o que eu penso bastante assim, velho? Porque, bom, tu tem que ter uma rede de fornecimento formada, né? Para conseguir todos os produtos, para que o custo de logística não fique muito caro para ti, para que tu consiga realmente exercer, né, e executar esse teu projeto de empreendimento nessa região. Tu chegou a dar uma analisada em como é que está essa questão de fornecimento de material na rede que já se formou, né? A gente tem uma rede formada hoje no Brasil, mas essa rede hoje tem capacidade realmente de atender a regiões não tão centralizadas ou não tão nos eixos comerciais do Brasil? Olha, eu acredito que sim, e a metodologia, a técnica construtiva lá, Steel Frame, tem uma vantagem em relação às outras, porque o transporte ele é mais facilitado, digamos assim, né? Tem uma estrutura leve, numa carreta, por exemplo, transporta muito mais perfil de light steel frame do que um perfil de wood ou algum outro método construtivo, por exemplo. Aqui na região já tem, na região de Cuiabá, Várzea Grande, tem algumas empresas que trabalham com perfiladeira, tem a Ananda Metais, aqui em Goiás, eu acho que é o mais próximo daqui, dá cerca de 1.700 quilômetros, também fornecem perfis de light steel frame. Eu acho que com relação a transporte não seria tanto problema, assim, sabe? Eu acho que há 5 anos atrás talvez a gente ficasse na mão de poucos players, né? Mas hoje em dia tem muita gente já trabalhando, a cada dia que passa vem novos players pro mercado, e eu acho que a gente está bem servido, assim, de fornecedores. A gente mesmo aqui tem muito material para nós que vem de Santa Catarina, tem muito material que vem do Paraná, então tem muito material que vem de São Paulo. Obviamente que isso exige que a gente tenha um certo planejamento com relação a esse tempo de deslocamento do produto e tal, mas, cara, o material que sai de São Paulo para vir até aqui, ou que sai de São Paulo para ir até aí, acredito que ele vai percorrer uma distância bem semelhante, entendeu? Cara, e como é que tá o steel frame nessas outras regiões que tu tem mais conhecimento, aí no Mato Grosso e Goiás, né, que tu tá falando bastante também? Como é que tá cara, o que tu escuta falar aí? Já existem empresas no mercado atuando? Já existem obras? Existe clientes procura dessa solução? Como é que tá esse cenário do steel frame aí, cara, do lado do consumidor, vamos dizer assim? Existe a procura? Olha, eu tô aqui há muito pouco tempo, sabe, para falar com exatidão, mas eu passei aqui por umas outras cidades que já tem um desenvolvimento um pouco maior, muito puxado pelo agro, aquela região de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, provavelmente tu já deve ter ouvido falar. Essas regiões aí já tem bastante obra aí em light steel frame. E eu acredito que hoje em dia as pessoas não aceitam mais por exemplo, alguém vender para ti um método construtivo já antigo e dizer que é maravilhoso. As pessoas hoje dão uma gugada ali e já têm condições de saber o que faz sentido ou não, né? Então, o light steel frame tem bastante a crescer ainda, né? A participação do light steel frame no share da construção é baixíssimo. Então, eu acredito que tem bastante potencial. Com essa taxa de juros baixa, o mercado da construção civil
tá se desenhando muito promissora para os próximos 5, 10 anos. Então, é uma questão de enxergar o mercado e oferecer uma estratégia, né? Eu acredito que o Light Steel Frame não seja, por exemplo, a resolução de tudo. O Light Steel Frame tem que fazer parte de uma estratégia de negócio, né? É o meio para te chegar lá, né? Com certeza, com certeza. Cara, o que que esse dia eu fiz dei uma pesquisada nessa região mais central, assim, tá? Tipo, São Paulo, Paraná e tal. Cara, eu me espantei com a quantidade de empresas que surgiram, que, cara, há 3, 4 anos atrás talvez não tinha o volume de empresas que tem hoje, não só trabalhando com o steel frame, mas também fornecendo os materiais específicos do sistema. Cara, o crescimento do steel, assim, cara, e de profissionais, empresas que vêm atuando no mercado, tem tido um crescimento exponencial, assim, nos últimos anos, cara. E o que eu percebo, assim, é que a tendência é que isso aumente cada vez mais, né? Não sei se vai ter uma diminuição dos métodos convencionais, mas com certeza vai ter um aumento dos métodos não convencionais, desses sistemas que vêm justamente para inovar e para mudar a forma de construir no nosso país, né, cara? A gente ainda está muito atrás dos países de primeiro mundo e a gente precisa buscar isso de uma vez, né, cara? Cara, na realidade, se for analisar, a construção, o mercado, a indústria da construção civil no mundo, ela é antiga, sabe? Antiquada. Ela tem uma participação de mais ou menos 10% do PIB mundial e é uma das indústrias mais atrasadas, se a gente for comparar com outras indústrias. Aqui fizeram há pouco tempo uma pesquisa e verificaram que a indústria da construção civil só ganha da indústria da pesca em inovação. Então, cara, a indústria só ganha da indústria da pesca em inovação. Então quer dizer que, cara, a gente está muito atrás. A gente pega outras indústrias, automóveis, tecnologia, tudo, as pessoas evoluíram, foram atrás, criaram soluções e a gente está lá empilhando tijolo, cria um mercado com muitas fricções, né, entre os elos aí do ciclo de negócio. O cara vai construir uma casa hoje em dia, contrata um profissional, depois o profissional contrata um construtor, aquele construtor muitas vezes não é um só, tem outros entes aí, né? E tem muita fricção dentro desse ciclo de negócio. E hoje em dia todo mundo diz, né, que, pô, construir é uma baita dor de cabeça. Não, e todo mundo, na verdade, todo mundo tá traumatizado com isso, né, cara? As pessoas se traumatizaram com a construção ser aquela coisa, o cara pensa, meu Deus, Deus o livre, Deus o que me perdoe construir, Deus me livre uma obra. Então a gente precisa também, né, mudar essa maneira, né, cara, que as pessoas estão vendo a construção civil, né? A gente, exatamente o que tu falou, a gente está muito atrás dos outros cenários, né, cara? A gente tem a indústria automobilística aí a todo momento, a todo dia, com inovações e com carros extremamente tecnológicos. Acho que hoje a gente chegou no estágio que os carros já estão oferecendo o que de melhor existe no mundo hoje. Hoje a gente está conseguindo eliminar o combustível do carro. Então, cara, se tu falasse nisso há 70, 80 anos atrás, era impossível, né? Talvez algum visionário lá tenha conseguido imaginar que isso aconteceria. Mas, cara, olha a tecnologia dos telefones hoje. A gente tem atualizações de telefone a cada 6, 7 meses. E tudo bem, óbvio que são proporções diferentes, né? Mas a complexidade para tu desenvolver o projeto de um carro e a complexidade para tu desenvolver o projeto de um telefone altamente tecnológico que nem o que a gente tem hoje, ele é tão ou igual ao processo de desenvolvimento de tecnologia para construção, né, cara? E o que a gente vê são muitas tecnologias que estão chegando e tal, mas nenhuma consegue se firmar, né? Nenhuma consegue realmente tomar conta do mercado, porque existe essa certa desconfiança e tal. Então, cara, esse processo de conscientização, de educação que a gente está fazendo aqui, ele é fundamental para que as pessoas comecem a perder o medo, né? E comecem a se familiarizar com esses sistemas novos que estão chegando e que eles realmente vêm para inovar o nosso mercado, né? Para inovar o nosso setor que está tão carente disso e que todo mundo sabe que está, né?
Diz que o pioneirismo tem um custo alto, né? As pessoas que iniciam novas soluções, muitas vezes acabam pagando um preço porque está suscetível ao erro. E ninguém, hoje em dia, o custo é muito alto, né? Para te mudar, parar de fazer o que está dando certo, digamos assim, mesmo que seja ruim, parar de estar fazendo o que está dando certo para ir para uma solução inovadora, tem um custo maior. Só que se a gente oferecer o Light Steel Frame como inovação, eu sinceramente não me sinto confortável em oferecer o Light Steel Frame como inovação, porque ele tem 100 anos. O Wood Frame talvez tenha 200, 300 anos. Não é inovador. O que é inovador, no meu entendimento, é a modulação, construção em módulo, BIM, realidade aumentada, outras estratégias, na realidade, que vêm a facilitar a construção. Outra coisa que as pessoas, às vezes, eu acho que se confundem, o fato de ter uma construção com materiais industrializados não quer dizer que a tua construção, que a tua obra é uma obra industrializada. Então, eu acredito muito no off-site. Eu acredito que a tendência é a gente construir casas em ambientes fechados, com ambiente controlado, digamos assim, e chegar no canteiro de obra e montar. A gente vai deixar de ser construtor para ser montador. Acho que vai chegar nesse ponto. Mas isso é um ciclo, né? A gente tem que começar, talvez, no stick, montando em loco e evoluindo para outros patamares, digamos assim. E aí esse é o trajeto que eu imagino para essa ideia que a gente está embrionando aqui. Cara, eu compartilho bastante da tua visão, né? Eu vejo um gráfico assim do convencional e acho que lá em cima do gráfico está o sistema modular que a edificação sai pronta de dentro da fábrica, né? E eu vejo o steel frame no meio dessa curva aqui. Eu acho que o steel frame é o primeiro degrau, vamos dizer assim, para a gente chegar na industrialização total dessas obras, entendeu? Então a gente não vai ter como fugir dele. Eu acho muito difícil a gente conseguir sair do ponto zero e chegar no industrializado total a nada. Eu acho que esse ciclo vamos dizer assim, esse ciclo de aprendizado, essa curva de aprendizado, ela é praticamente obrigatória, né, cara? É muito difícil isso não acontecer. E se tu parar para analisar, foi exatamente os processos que aconteceram fora daqui, né? Esses outros lugares, eles passaram por um processo de aprendizado, por uma curva de aprendizado, e hoje o sistema modular está ganhando muita força, né? Então, cara, sem dúvida, o caminho é esse, né? Não tem como ser diferente. Porque um lance do sistema modular, cara, que surgiu esses dias, foi até uma cliente que procurou a empresa e estava atrás de uma solução em módulos. E a gente já ofereceu os módulos há 5 anos atrás, talvez, a gente trabalhava com módulos já, inclusive desenvolveu alguns projetos e tal. Só que o nosso mercado aqui era um mercado de condomínios fechados. E esses condomínios fechados, eles têm uma série de regulamentação interna e tal. Cara, eles não permitiam a entrada de módulo, cara. E aí a gente teve que dar um passo atrás, voltar para o perfil painelizado e executar essa montagem em loco. E a gente simplesmente não pôde usar o módulo, cara. A gente já vendeu já para outros lugares e tal, mas nosso métier principal, nosso principal mercado aqui, não aceita hoje que a gente utilize módulos. Inclusive, tem condomínios aqui na minha cidade que não aceitam o steel frame ainda como sistema construtivo. Então, cara, inclusive eu acho que essa parte de burocrática das construções, ela ainda não está pronta para receber esses sistemas, né? Então a gente está dependendo de uma inovação de mercado. A gente não tem norma do steel frame específica, cara. Não tem norma. Isso é absurdo, entendeu? Agora na realidade falta a última norma, né? A norma do sistema global, né? Mas se for analisar, a gente tem dos materiais que compõem já tem as normas, né? Só que eu sinceramente acredito que a gente está num país muito burocratizado, né, digamos assim, muito regulamentado. Qualquer inovação que a gente vai propor num país muito regulamentado, a gente vai sofrer as consequências disso, né? Então,
não vai ser fácil, não vai ser barbada, como a gente diz aí no Sul, mas a gente tem que seguir, né? Tem ideias que na realidade acabam tirando a dor de quem lá na ponta paga por tudo isso, né? E eu acredito que nós, do mercado imobiliário, principalmente nós engenheiros, nós temos que também questionar o nosso posicionamento. Todos do que compõem o mercado imobiliário tem que questionar, pô, o que eu estou somando aí, sabe? Qual é a solução que eu estou entregando? Qual é a dor que eu estou tirando? Porque tudo está mudando, as profissões estão mudando, e a gente não pode se ater, sabe? Pô, eu sou fulano de tal, eu estudei para isso aqui e tal. Os nossos diplomas não vão fazer nada por nós, digamos assim. Eles vão estar lá e o que vai fazer diferença são as ações que a gente propõe, e quem paga por tudo isso é o nosso cliente, né? Então é isso que eu sigo, assim, uma ideia de tentar tirar a dor, tirar o máximo possível de fricção para o cara que lá na ponta vai pagar por tudo isso. Não, cara, esse processo de inovação, ele depende completamente de nós, né, cara? Se eu aqui como engenheiro, se tu aí como engenheiro, se a gente não liderar, vamos dizer assim, não puxar essa corrente, cara, isso vai demorar mais 100 anos para acontecer, entendeu? Então a gente depende de diversas ações isoladas, mas ao mesmo tempo é uma ação conjunta, que a gente tem que estar, de certa forma, interligado, se apoiando um no outro, porque, cara, é a única maneira da gente ter força e voz de mercado para conseguir realmente colocar uma inovação, né, cara? Colocar essa transformação no mercado, botar a voz nesse negócio, e as pessoas precisam enxergar isso, que a gente está precisando mudar, que a gente está precisando inovar. Isso também, cara, é muita responsabilidade nossa, cara. E isso eu nunca tive incentivo, cara, no meio acadêmico, vamos dizer assim, para buscar soluções inovadoras ou para tentar resolver algum problema do mercado. Bem pelo contrário, sabe? A gente fica muito sempre estudando a mesma coisa, estudando a mesma coisa, estudando a mesma coisa, e a academia, que deveria nos incentivar a buscar soluções para os problemas de mercado, ela não ativa o nosso cérebro para isso. É muito mais uma ação de vontade própria, né? Eu acho que a academia é importante, sabe? Mas as soluções que nós vivemos hoje, que solucionaram muitas vezes os nossos problemas aí, foram criadas por pessoas que estavam fora da academia. A academia, ela não tem esse dinamismo de acompanhar o mercado que está acontecendo hoje. Até entrar numa grade curricular, talvez demore 3, 4 ou mais anos, entende? Então, eu acho que sim, a academia, ela serve para te dar embasamento, te dar condições de entrar dentro de um desafio como esse que a gente está trabalhando, mas a solução, a inovação vai vir do mercado. Eu acho que ele tem que estar muito mais próximo do cliente para a gente entender qual é a dor dele e, de fato, solucionar de acordo com o que ele precisa, né? E com relação à resistência, que tu tinha me perguntado antes, já que a gente está nessa seara aí de profissionais, as maiores restrições que eu tive até hoje, de pessoas que não concordam, não acham interessante o método construtivo a seco, industrializado em si, são de pessoas do nosso meio, digamos assim, são engenheiros, alguns arquitetos, algumas pessoas que trabalham no mercado imobiliário, que, de certa forma, tem um pouco mais de restrição, né, com relação a essa nova pegada. Sim, cara, eu acho que isso é o famoso medo do desconhecido, sabe? Quando a gente não tem domínio ou conhecimento suficiente de alguma coisa, a gente acaba sendo resistente a esse tipo né, a esse tipo de ação, a inovação. Então, eu acho que isso é um processo natural, sabe? Eu acho que tu aí, por exemplo, eu tenho certeza que tu conversar com algum profissional e tu conseguir transmitir isso aí que tu está me transmitindo para ele, pode ser que o cara não se converta, vamos dizer assim. Mas ele já vai saber que aquilo existe. Tu já vai plantar uma semente dentro do cérebro dele, que ele já vai pensar, já vai começar
a buscar conhecimento, a buscar mais informação. E aí, cara, aí essa coisa começa a girar, entendeu? Isso começa a rodar, e aí até que chega um ponto que isso ganha volume, né? Mas essas ações isoladas, elas são fundamentais, né, cara? São casos emblemáticos que vão com certeza influenciar na região fortemente, né? Eu acredito que é uma crescente, né? As pessoas não aceitam mais a simples opinião isolada de alguém, digamos assim, nem de um médico. Se um médico diz para te fazer uma coisa hoje, a pessoa vai lá ali na internet e já pesquisa o que é, se é aquilo ali mesmo e tal. Então, nós da engenharia é assim também. Os caras dizem, cara, não vai nessa aí que tu vai ter topar. Cara, dá uma gugada ali, entra na internet, já tem um monte de case de sucesso aí de empresas que estão inovando e com certeza o que entrega, o produto que se entrega a partir de um projeto que é pensado para economizar e a parte térmica, acústica, todo o contexto da casa é pensado, é elaborado para que seja o melhor possível. Então não tem condições do cara ganhar no argumento, digamos assim, com relação à construção mais inovadora, digamos assim. Não tem, né, cara? Porque é uma solução desenvolvida justamente para atender os problemas, vamos dizer assim, que estavam relacionados a sistemas construtivos mais arcaicos, né? Então, é um sistema que vem para resolver muita coisa. Como tu falou, não resolve tudo? Não resolve tudo, mas já resolve muito. Então, aí é uma questão de evolução, né? A gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar no A e vai partir para o AA, para o AAA, e isso vai aumentando cada vez mais, né? A gente vai partir de um padrão de qualidade para cima, né? Tem muita coisa ainda por vir, né? A gente é uma indústria que começou a despertar para a inovação há pouquíssimo tempo. Aí eu tenho acompanhado lá o Construtech Conference, que acontece em São Paulo, e a gente vê todos os anos soluções e inovações que a gente não tinha ideia há uns anos atrás, e hoje em dia a gente vê que, cara, como é que os caras tiveram essa ideia aí? Parece que a gente tem sempre a ideia de que, cara, nada inovador, tão inovador vai acontecer a partir de agora. Bom, a gente inventaram tudo. Aí passam uns 2 dias, o cara inventa uma coisa lá, escalável, e revoluciona o mercado inteiro. Então, a gente tem que estar diretamente conectado, né? Um outro problema que eu vejo também, hoje que eu comentei sobre as bugadas aí que as pessoas fazem, hoje em dia o maior problema, talvez, eu vejo que tem muitas informações, né? Antigamente a gente tinha falta de informação. Hoje a gente tem excesso, talvez, de informação, né? Então, eu acredito que tem muita gente tentando escalar essa tomada do light steel frame, a construção industrializada, e acaba abordando de uma forma equivocada, né? E não criando a estratégia em si para, de fato, resolver o problema do cliente, sabe? O cara quer só faturar, vender, e no final das contas a gente acaba vendo alguns problemas, né? Pelo mau uso, digamos assim, da tecnologia. Com certeza, né, cara? Como é que eu vou te dizer? O sistema ele chegou antes na mão chegou antes na mão do mercado do que na mão do profissional. Não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas o sistema deveria estar entrando no mercado através da gente, entendeu? Que é tu que estudou para isso e tal, tu te aperfeiçoou para conseguir isso. E ele chegou no mercado antes. E muitas pessoas botaram o sistema no mercado justamente tentando escalar ele, se aproveitando do momento de ascensão da tecnologia, mas talvez sem ter o conhecimento total de todos os sistemas para conseguir oferecer uma solução completa. E isso com certeza pulverizou aí uma série de obras, cara, com problemas, entendeu? E isso foi o mau uso da tecnologia. E o que acabou dificultando ainda mais essa questão do paradigma e tal que a gente fala, cara, é justamente também em função de obras que foram feitas com mau uso da tecnologia, que já fazem com que como é que eu vou te dizer? Esse feedback negativo já entra nesse lance aí, atrapalhando também, né, cara? Então acaba dificultando um pouco também a nossa ação. Então cara, a gente tem que estar muito esperto aí, tem que estar bem ciente do que está fazendo, tem que ter domínio de tem que ter ciência
de que o steel frame ele é uma parte do sistema, mas que uma obra em construção a seco ela envolve diversos outros sistemas, né, cara, e que são tão complexos quanto a estrutura. Mas então é fundamental que o técnico, né, que o engenheiro, que o arquiteto, que o profissional esteja totalmente envolvido com essa obra. Exato. Eu acho que muitas vezes, talvez nós, como profissionais, aí a gente demora um pouco mais para enxergar essas oportunidades, ou demoramos mais para enxergar essas oportunidades. E como o Flávio Augusto diz, né, às vezes alguns idiotas com iniciativas criam negócios que às vezes deslancham, e isso na realidade é um perigo, né? Então, nós que vamos bem na manha, digamos assim, tentando ter o máximo possível de conhecimento para mitigar o máximo possível de problema, talvez a gente tenha que dar uma acelerada no processo, né, e tentar enxergar o mais rápido possível, né, porque é uma questão de time, né, de resolver de fato. Agora, por exemplo, é um baita momento para a gente levar para o mercado uma solução para surfar essa onda de bom cenário no mercado imobiliário. Exatamente, exatamente. E, cara, e outra questão, assim, como é que é essa questão da mão de obra aí, cara? A mão de obra já existe, porque isso é uma questão muito falada, né? Ah, mão de obra, porque a mão de obra é difícil, porque é difícil de achar, é difícil de desenvolver. Cara, como é que tu encara essa questão da mão de obra na tua região aí? A mão de obra não existe, né? Eu acho que é uma mão de obra que a gente vai ter que treinar para inserir no mercado, né? A gente já tem uma ideia aí de buscar profissionais que já tenham uma certa... um pouco mais de detalhes, né? Eu imagino puxar profissionais do mercado de construção de móveis. O pessoal da indústria moveleira normalmente é bem detalhista, e eu pretendo buscar profissionais que venham dessa indústria para inserir no Light Steel Frame. Mas não existe, a mão de obra não existe. Eu acredito muito, pode me corrigir, tu já está no mercado há mais tempo, mas eu acredito muito que boa parte da montagem ela é fruto de um projeto executivo bem feito, porque para quem não tem muita interface com Light Steel Frame, não é um projeto de prefeitura que vai para a obra, né? Um projeto com planta baixa e poucas informações, né? No Light Steel Frame a gente manda para a obra um projeto executivo com muitas informações. O montador não pensa, né? Ele só monta. É um grande Lego, né? É um Lego com um manual de montagem, vamos dizer assim. E cara, óbvio que a gente aqui acaba tendo já menos contato com o desenvolvimento de mão de obra, por já ter essa mão de obra muito formada, né, cara? A gente está aqui numa região que se disseminou muito conhecimento sobre steel frame. Então existem muitas equipes no mercado e tal. Então a gente nunca teve esse tipo de problema, a gente nunca encontrou esse tipo de problema em encontrar profissionais ou desenvolver profissionais para isso. Mas, cara, eu ouso dizer que carpinteiros, pessoal da indústria de móveis, esses caras que têm uma certa habilidade já com montagem e com parafusadeira, eu acho que teria muita facilidade em se aperfeiçoar para conseguir entrar, né, e executar uma obra em steel. Porque não realmente... essa complexidade técnica de execução, ela não é tão grande, né? O que o cara precisa ter é uma boa interpretação de projeto, uma boa leitura de projeto, obviamente, mas as ferramentas, né, e a necessidade de mão de obra específica para isso, ela não é tão absurda assim. Bem pelo contrário, a gente está falando de uma parafusadeira, né? Exato. Mais é essa capacidade do profissional interpretar e saber ler um projeto, né? Obviamente que isso não descarta a necessidade de talvez um pequeno treinamento, alguma coisa assim, mas eu não vejo um absurdo nisso, não vejo mesmo. Na realidade a gente não chegou nesse ponto ainda, né? Mas eu acredito que a gente não vai enfrentar esse tipo de dificuldade.
Até porque a mão de obra, aqui na cidade, a mão de obra da alvenaria convencional é bem qualificada. Os caras são bons pra caramba aqui. Mas é claro que os profissionais que vão entrar pro sistema tem que estar, digamos assim, não pode ter os vícios que vêm da alvenaria, porque nada é resolvido em obra, né? Tudo é resolvido em projeto. Ah, com certeza, né? E isso é uma das questões que a gente tem, né? A gente sempre necessita aí de um tempo. Como é que eu vou dizer? A lógica da obra é tu ter o correto, né? No mundo ideal, vamos dizer assim. O certo é tu ter muito tempo de desenvolvimento de projeto para um pequeno tempo de execução de obra em canteiro. Ou seja, tu vai ter ali um ano de uma estimativa, tu vai ter um ano de projeto, tu vai te dedicar profundamente a detalhar aquele projeto, a te aprofundar naquele projeto, para conseguir executar essa obra em 30 dias, por exemplo. Pois é. Hoje a gente tá, hoje essa roda ela tá ao contrário, a gente tem um pequeno tempo de desenvolvimento de projeto, o mínimo possível, eu diria, e aí tu tem obras com cronogramas gigantescos que se estendem e se perdem no tempo, se perdem no orçamento, se perdem de tudo que é forma. Então o domínio da tecnologia ela tem que estar no projeto, né, cara? Ela tem que estar no projeto. A gente precisa mostrar para o mercado que é necessário ter um bom projeto, que esse período de desenvolvimento de projeto ele não pode ser queimado. Ele não pode ser. A gente não pode passar batido por isso, porque, cara, é o projeto que vai fazer com que a gente antecipe possíveis problemas na obra e consiga resolver eles a nível de projeto, né? Então, cara, essa valorização do tempo aí, cara, para desenvolvimento de projeto, para conseguir se aprofundar nos detalhes, para conseguir antecipar possíveis problemas, é fundamental, ainda mais em sistemas de construção industrializados e modernos, né? Exato, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí na região de Pelotas e na praça que vocês atendem, as obras são mais de alto padrão ou como é que está hoje o ticket médio das obras de estilo? Cara, a gente hoje aqui atende médio alto padrão. Eu diria até que mais médio do que alto, do que o altíssimo, né? A gente está no médio alto. Tickets de 300 a 600, mais ou menos. 300 a 600, algumas saem da curva, vão para 700, mas o nosso ticket hoje está aí entre 300 e 500, fortemente entre 300 e 500. Cara, a gente costuma atender mais médio alto padrão. A gente tem um projeto, cara, porque uma das questões que a gente levanta bastante dentro do escritório, cara, é essa função da gente não conseguir entregar habitações populares com tecnologia, né? Com conforto e tal, aplicado à obra. Então a gente desenvolveu um projeto popular, cara, com as mesmas características de um projeto com o nosso melhor produto, vamos dizer assim. Nós desenvolvemos um projeto popular com o que a gente tem de melhor, dos melhores materiais que a gente tem, com a melhor composição que a gente tem, para justamente entregar eficiência para essas habitações. Óbvio que aí a gente está falando de uma escala aí de 100 unidades aproximadamente, né? Mas, cara, a gente conseguiu desenvolver uma solução popular aqui muito atraente, com um valor extremamente competitivo. E, obviamente, que a gente está levando em consideração a escala, né? Mas, cara, hoje a gente está falando que o mercado está entregando para esse mercado de residência popular paredes de concreto, cara. Parede de concreto para não dizer que é um crime, né? É um absurdo, entendeu? É um absurdo, porque isso é inadmissível, né, cara? Hoje a gente tem a norma de desempenho e em nenhuma das regiões a parede de concreto ela está dentro da norma, atendendo essa norma de desempenho. Então, teoricamente, se nós tivéssemos fiscalização hoje, teria que ser proibida a execução de paredes de concreto. Então, a gente quer desenvolver uma solução, cara, que a gente consiga atender também o mercado popular, entendeu? Que as pessoas desse tipo de mercado também tenham acesso a um produto de qualidade, com tecnologia aplicada e com conforto também.
Então, cara, o que eu quero dizer com isso é que apesar do nosso produto hoje tá sendo muito bem aceito pelo mercado médio alto, a gente está fazendo todas as forças possíveis para conseguir colocar ele no baixo padrão, no popular, vamos dizer assim, né? Porque não é baixo padrão, mas seria no mercado popular. Mas para isso nós dependemos de uma escala, né? Exato. Eu acho que isso aí é uma crescente, né? E eu acredito muito nessa visão que a gente tem de enxergar o cliente final, né? Porque muitas vezes a estratégia da construtora, ela muitas vezes acaba beneficiando só a construtora, né? Tipo, eu crio uma solução que vai ficar muito boa para mim, só que o produto final talvez não seja tão atraente, né? E eu procuro enxergar de uma forma que, pô, tem que fazer sentido para mim, enquanto construtor, mas tem que fazer muito mais sentido para o cara que vai morar dentro, que vai pagar por isso, que vai viver durante um período dentro da obra. Então, mais uma vez eu digo que nós, muitas vezes, fomos egoístas, digamos assim, dentro do mercado imobiliário, de não enxergar quem paga por isso, entende? Por exemplo, falta de design. Muitas vezes os edifícios que a gente construía há pouco tempo aí era tudo uns edifícios amarelo, cinza, umas coisas, sabe, sem design. E, pô, a gente pobre, tem... né, cara? Pobre. Uma arquitetura pobre, né? Uma arquitetura pobre, Exato. É verdade. Então, eu acho que é uma tendência agora, as pessoas estão cada vez mais exigentes, têm conhecimento, têm onde buscar. Tipo, não é algo novo que tem que ser testado. A gente vai no Uruguai, ali tem muita construção já em light steel frame. O Chile, 70% das casas são construídas em light steel frame. E tem outras tecnologias que vão vir por aí também, né? Mas hoje a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de melhor. E eu acredito que o light steel frame seja o que está mais próximo da gente colocar no mercado, né? Pelo menos para a minha realidade aqui, eu acho que é uma das melhores soluções. Não, eu concordo, cara. Eu acho que o steel frame aí ele vai ganhar muito mercado, muito mercado. A tendência é que ele ganhe força e mais força a cada ano que passa, que ele tenha esse crescimento exponencial, eu acredito. Ainda mais tendo uma participação de mercado ainda muito pequena. Então, qualquer crescimento aí já é um grande crescimento que a gente vai ter, né? Cara, mas eu volto a dizer assim, isso me entristece um pouco, cara, porque essas grandes construtoras, velho, eles têm poder de botar uma tecnologia no mercado, entendeu? Eles conseguem fazer isso. Eles têm força para isso. Eles têm caixa para isso, para investir num sistema novo e realmente fazer a diferença para o cliente final, para o consumidor final, que é o cara que vai passar lá 50, 60 anos dentro da casa. Só que, cara, eu não consigo entender como esses caras não têm essa mentalidade, velho. Eles não sei, não consigo alcançar isso, cara. Eu não consigo alcançar isso. A única coisa que eu consigo entender que é capitalismo puro, entendeu? É tipo, a menor qualidade possível, o pior produto possível, com o maior lucro possível, para que eu ganhe o máximo possível. É a única coisa que eu consigo enxergar nessa lógica, entendeu? Eu acredito que esse tipo de abordagem, ele vem dessas construtoras que já estão no mercado há muito tempo. E eles não sabem fazer outra coisa a não ser fazer dessa forma, entende? E, como eu digo, assim, o custo de tu deixar de fazer algo que está dando certo para tu iniciar algo que muitas vezes tu não conhece, tu não tem profissionais, é muito caro isso, entende? Para a empresa é muito custoso. E muitas vezes elas acabam se retraindo e não entregando. E outras coisas que eu vejo também é que muitas vezes quem estava comprando, quem estava consumindo esses produtos não tinha opção. Ou tu comprava daquela construtora, tu não comprava, entende? Muitas vezes as pessoas acabavam olhando só o valor da parcela do financiamento e sobrava muito pouco da atenção para saber o que o imóvel poderia oferecer, a parte térmica, acústica do imóvel. Hoje em dia eu acho que a gente já está entrando numa rotina de muita pesquisa antes de tomar a decisão de comprar um imóvel. Os imóveis de agora para frente vão ter que ter cada vez mais essa pegada de passividade, digamos assim, os imóveis com menos resíduo possível gerado,
o menos gasto, por exemplo, com energia para arrefecimento ou para aquecimento do imóvel. Aqui a gente está numa região quente pra caramba, faz 40 graus às vezes aqui. Aí eu tenho uma parede que não me ajuda praticamente em nada com relação a resfriamento do ambiente. Isso não faz muito sentido, sabe? Mas eu acho que faz mais parte da cultura da empresa do que, por exemplo, porque o capitalismo é bom também, sabe? Eu acredito muito dentro nessa ideia de que é através do capitalismo que a gente consegue colocar a solução, sabe, na frente. Só que vai muito com relação ao consumidor, o consumidor que tem que puxar isso aí, sabe? E eu acredito que as pessoas não são mais bobas, sabe? Hoje em dia a gente tem informação, a gente tem conhecimento já suficiente, né, para escolher entre o produto A e o produto B. Não, e hoje, né, cara, hoje a gente conseguiu igualar os custos, né? Hoje não tem razão para não se construir bem. Hoje não tem razão para não se construir certo. Hoje não tem razão para se não entregar um produto de qualidade. Então a gente conseguiu chegar num ponto do mercado hoje, numa maturidade de mercado, que permite que a gente consiga oferecer soluções populares também, com alta qualidade de conforto, com alto desempenho, né? Então por que não fazer isso? A pergunta é essa, por que não desenvolver uma solução sustentável e uma solução com tecnologia e conforto para residências populares e para resolver esse nosso déficit habitacional aí que cresce a cada ano? Exato. Solução para isso, por exemplo, como fazer, existe várias soluções, né? Falta um pouco, talvez, de nós termos um pouco mais de empatia. Isso que eu vejo, assim, sabe? A gente tem que ter um pouco mais de empatia com quem mora no imóvel e entregar para ele, de fato, um produto. Porque, quer queira ou quer não, para muitas pessoas é a maior compra da vida da pessoa. É a maior transação que a pessoa faz na vida. Então, a gente, quer queira ou quer não, participa de um momento super importante das vidas dessas pessoas e a gente tem que entregar o melhor possível, né? Exatamente. Cara, eu tô com medo que o Instagram nos derrube aqui, velho. Para aí, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem aí uns 5 minutos ainda. Joel, eu queria começar, velho, te agradecendo por tu ter aceito esse convite, da gente ter trocado essa ideia, tu apresentar a tua história, a tua experiência aí, cara, a tua visão, que é uma visão que confabula muito com a minha. Eu queria pedir para tu deixar uma mensagem aí para a galera, te despedir. Eu também vou ficar com um pedacinho no final aqui para dar o meu tchau também. E, cara, a gente tem que... Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, porque senão o Instagram vai nos derrubar aqui. Então vou pedir para tu deixar o teu recado final aí, velho, e te despedir, cara. Bom, eu quero te agradecer, te parabenizar aí por essa iniciativa, né, de compartilhar. É muito importante para a gente saber, né, e estar perto de quem de fato faz, né, quem está fazendo essa transformação, né, e conclamar aí, principalmente as pessoas que fazem parte do mercado imobiliário, a ser também agentes de transformação, né? De tentar ter um pouco mais de empatia pelo nosso cliente e entregar soluções, questionar tudo e vamos fazer parte dessa disrupção do mercado. Eu acho que é isso que a gente precisa. Muito obrigado, agradeço pra caramba essa oportunidade. Show de bola, velho, show de bola. Eu queria te agradecer muito aí, cara. Eu vou ficar com um pedacinho aqui agora. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui. Eu acho que teve bastante participação, teve bastante comentário também. E cara, muito massa esse conteúdo também. A gente está trazendo um conteúdo bem polêmico, entre aspas, aqui, mas é que isso realmente a gente não consegue encontrar com tanta facilidade no mercado. E o nosso papel aqui é realmente trazer essa transformação, trazer profissionais que também entendem que a gente está num momento de transformação e que precisa inovar no mercado. Então, galera, eu queria agradecer de coração todo mundo aí que participou. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, mandar perguntas aí no meu perfil. Eu vou estar respondendo todo mundo aí assim que eu conseguir. Joel, eu queria te agradecer muito aí, velho, de novo, por tu ter participado aqui. Fico à tua disposição aí, velho. Qualquer coisa que tu precisar, que eu puder te ajudar, conta comigo, tem meu contato, é só me chamar. E, cara, a gente está abrindo aí agora um canal, velho, que
Meu, isso aí é troca constante de informação, meu. E quem curtir aí, galera, só mandar pergunta. Quem tiver dúvida, é só mandar pergunta também. Eu vou me despedir por aqui. Vou disponibilizar essa live aqui no IGTV também. Quinta-feira a gente vai ter uma próxima live aí para quem quiser participar. E é isso aí, galera. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Joel, um abração aí, velho. Tudo de bom. E a gente vai se falando aí, irmão. Fechou? Valeu, sucesso. Valeu, Abração. sucesso. Obrigado. Valeu.